Oi, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos fazer rosquinha de nata ou bolachinha de nata, aquela de trancinha mesmo eu tenho certeza que a sua avó fazia, sua mãe faz ou fazia também. Coloca aí, ó, 2 ovos inteiros, dá uma misturadinha aí com o fouet, tá joia? Só para dissolver mesmo essa gema. 1 xícara de açúcar. A minha xícara, ela tem 240 gramas, tá? Então, dá uma misturada aí também para fazer aquela pastinha, né, com os ovos e o açúcar. Tá vendo aí? Então, dá essa misturadinha, só para incorporando cada ingrediente que coloca, só para mexendo mesmo e ficando mais fácil de andar com a receita. Agora, nós vamos colocar 4 colheres de sopa de manteiga ou margarina. Eu tô usando margarina mesmo, tá? Ela tá mole assim, porque ela tá em temperatura ambiente, tá? Então, é importante que ela esteja em temperatura ambiente, tá bom? Quando ela estiver gelada, fica bem difícil de trabalhar com a massa. Então, põe no micro-ondas aí um pouquinho, uns 10, 15 segundinhos, para ela dar uma amolecida, caso você esqueça de tirar. Ou se você for fazer a receita, já sabe que vai fazer a receita, né? Que às vezes a gente resolve fazer de última hora, aí usa esse truque do micro-ondas. Se não, já deixa fora da geladeira, né? Ó, como fica bonita. Fica bem cremosa. Ó, eu tô usando aí um pote de nata, a nata, essa nata industrializada mesmo, que não acha, né? A gente não tem o hábito mais de comprar leite, o leite caipira, né? Que a gente fala, que a gente guardava a nata para fazer a bolachinha, para fazer a manteiga, né? Então não temos mais esse hábito, pelo menos eu não tenho. Quem tem, usa a nata do leite natural mesmo. Eu não tenho, eu faço com essa nata do mercado mesmo. Eu usei um pote inteiro desse. Esse pote, se eu não me engano, tem 300 gramas. Então, eu usei esse pote todinho aí. Aí, vou misturar de novo para dar essa incorporada. Vocês estão vendo, pessoal, que eu consegui comprar o fouet. Até que, enfim, eu lembrei e a loja que eu lembrei tinha. Porque outro dia também tinha lembrado do fouet e a loja não tinha. Dessa vez, fouet é maravilhoso. É uma mão na roda. Então vamos lá, ó. Agora eu vou usar aí, ó, 4 xícaras de farinha de trigo. Eu coloquei 4 xícaras, mas no final eu acabei usando um pouco mais, tá? Eu acabei usando 5 xícaras bem cheias de farinha. Pedi um pouco mais, eu senti que a massa ainda estava bem grudando, e aí eu usei 1 xícara a mais, tá? Então, assim, fica a referência de 4 ou 5 xícaras. Aí vocês vão vendo aí na hora de trabalhar a massa de vocês, se vai pedir mais ou não, mas já separa aí essa quantidade, tá joia? Aí mexe bastante aí, ó, coloquei mais um pouco, fui colocando aos poucos, tá? Coloca 2 xícaras, depois coloca as outras 2 xícaras e vai mexendo aos poucos, tá? Vai incorporando aos poucos. E aí eu vou colocar agora com a espátula, né? Porque o fouet já tava ficando pesado pro fouet. Então já fui com a espátula mesmo, para poder incorporar mais rápido os ingredientes, né? E depois eu fui sovando na mão mesmo. E aí na mão que você vai percebendo, né? Que vai precisando mais de farinha. Esse restinho de farinha era o restinho das 4 xícaras. Eu fui colocando aos poucos, tá? Então vocês percebem, ó, que com 4 xícaras ainda estava bem mole, viu? Ó, já coloquei mais um pouco de farinha e vou com as mãos. Já fui colocando mais meia xícara de farinha e já fui indo. Então, realmente precisou de um pouco mais de farinha. E não precisa sovar tanto, tá, pessoal? E eu acabei esquecendo de colocar no processo ainda quando a massa estava um pouquinho mais mole, que vai 1 colher de sopa de fermento em pó. Eu acabei pondo depois, vocês vão ver aí, mas aproveita e já coloca, já quando a massa tá bem molinha, antes de vocês começarem a sovar, 1 colher de sopa de fermento em pó, tá? Não esquece, senão a rosquinha não vai crescer, tá vendo? Eu vou acrescentando mais um pouco, e aí deu as 5 xícaras que eu falei pra vocês, tá bom? Ó como a massa vai ficando boa de trabalhar. Fica bem gostoso, gente, bem gostoso mesmo. E aí vocês, quando vocês forem enrolar, vocês fazem o formato que vocês quiserem. Dessa vez eu quase coloquei uns pedacinhos de goiabada.
mas eu não ia conseguir tempo para poder cortar o pedacinho de goiabada tudo. Ó, tá vendo? O fermento, tô colocando agora, ó. Uma colher de sopa bem cheia, tá? É uma colher generosa, né? De sopa de fermento em pó, esse fermento de bolo mesmo. E aí incorpora nessa massa agora, que já tá sovada, não deu diferença nenhuma, tá? Não deu problema algum, é uma massinha muito gostosa de trabalhar, uma massa amanteigada, né? Ela tem bastante gordura, então é uma massa bem, bem gostosa de trabalhar. Ó, agora que eu já coloquei toda a farinha que precisava, ó, tá vendo? Uma massa gostosa, já não gruda mais nas mãos, tá? Então, assim, qualquer pessoa pode fazer, não tem dificuldade nenhuma. Eu tenho o hábito, mesmo sendo uma massa bem gordurosa, eu ainda tive o cuidado de untar a assadeira com margarina, com aquele restinho da margarina que sobrou, e passei uma farinha também, tá? Ainda dei uma enfarinhada na forma. Como eu estava falando para vocês, vocês podem usar criatividade, né? Depois vocês vão ver aí que eu dei até um exemplo de como fazer. Olha, minha forma tá manchada. Eu não sei o que aconteceu com ela. Ela manchou desse jeito e não limpa. Já areei com bombril, já coloquei limpa alumínio, não sai. Eu não sei o que aconteceu, mas ela tá limpa, viu, pessoal? É uma mancha no próprio alumínio. Eu não sei o que houve. Mas vamos lá, ó. Untei essa também, enfarinhei, tá? Que eu sempre faço. Nunca tentei colocar sem farinha, sem untar. Então, sempre faço assim. Então, ó, tira um pedacinho da massa. Não preciso enfarinhar a bancada que vocês vão trabalhar, não precisa passar nada, tá? Só ir direto, a bancada bem limpinha. Então, faz a cobrinha, né? Faz a minhoquinha. E eu tô cortando aí pra vocês verem que dá pra fazer qualquer formato que quiserem, né? Ó, esse eu fiz as bolinhas e depois eu amassei com o garfo. Se vocês quiserem usar o cortador, vocês abram a massa, dá aquela esticadinha, abrem entre dois plásticos, tá? Se vocês quiserem fazer outros formatos. Então, coloca um plástico, aí você coloca a massa, coloca outro plástico por cima, aí você abre a massa, tira o plástico e corta com o cortador. Aí você vai ter os formatos, né, da própria massa. Eu fiz assim para vocês verem, ó, tá? Que dá para fazer assim com o garfo, né? Ou a minhoquinha, ó. Vocês fazem a minhoquinha, faz aí uma cobrinha. Aí vai depender, se vocês forem fazer assim, vai depender se vocês querem uma rosquinha gordinha, bem macia, ou se vocês vão querer uma rosquinha bem sequinha. Eu gosto dela bem magrinha, bem sequinha. Eu não gosto dela macia, que é aquela rosquinha macia. Eu prefiro ela fazer uma minhoquinha bem magrelinha e pequena, porque aí eu faço assim, ainda tá grande, ó. Ainda tá grande. Tá vendo? Eu faço elas bem magrinhas, ó. Essas do canto ficaram gordinhas, mas eu gosto de fazer elas bem magrinhas. E aí ela cresce, ó como que ela fica. Fica bem gostoso, tá vendo? Ela fica bem, eu deixo ela bem douradinha mesmo, que eu gosto assim, bem sequinha, bem crua.